Aí mesmo, eu lembro que eu até comecei a chorar assim na hora, meio, caralho, tô na final, né? Eu falei, não, não, pô. Ali, a situação ali não é nem que, tipo, ah, tu sabe o que faz, tu abraça o cara, tu aperta a mão do cara. Mas eu lembro que a gente apertou a mão assim, e eu fui lá, lutei e ganhei do Ebert, né? E o Leandro poderia facilmente ganhar de mim. Facilmente não, mas era uma chance grande dele ganhar de mim. E na final ele nunca perdeu pro Ebert. Então a chance dele ganhar do Ebert era enorme também. Então, pô, eu falei, caralho, o cara abriu mão do sonho dele para deixar eu passar, né? Eu falei, cara, que. Tipo assim, ninguém pediu pra ele fazer aquilo. Ele fez a parada. Aí eu falei, quem tu vai falar? Ele falou, ah, não. Aí o cara veio, chamou nós dois, ele falou, machuquei o pescoço, não vou lutar. E não foi. E foi no outro dia lá e ganhou a categoria dele. Então ele não tava machucado. Sim. Cara, Não, e se ele tiver machucado, ele vai do mesmo jeito. sem perna. E o que aconteceu? É o mais mentiroso que aconteceu. Porque todo mundo sabia que ele É, não teve. Acho que ele exato. teve uma luta que ele lutou inteiro. Mas ninguém viu. Passou batida essa parada. Ah, quem foi a semifinal? Quem foi a semifinal? Ah, não, o Bochecha tá na final. Ninguém sabe qual foi a final. Pô, eu tenho até essa foto, cara. Tipo assim, depois eu vou até mandar pra vocês. Eu ganhei a final, aí me deram uma garrafa de champanhe lá, que a galera. Quando eu cheguei na final, no jantar na final, eu dei o dinheiro pro cara, falei, compra o champanhe que amanhã vamos estourar. O moleque, porra, tá confiante, hein? Dá o dinheiro aí. Aí o moleque pegou o dinheiro e foi comprar. Mas isso no jantar do sábado. Pô, aí chegou lá, tinha um champanhe. Aí eu tenho essa foto que é maneirona, eu no pódio assim, estourando champanhe, e o Leandro do lado com o maior sorrisão, amarradão também. Tipo assim, sabe? Tipo assim, a parada. Não tinha nada envolvido. Não Né? tinha nada. E ele, pô, fez ali, tava tipo amarradão. Eu tenho a foto, a gente não era nem no pódio, era antes de subir no pódio. Mas ele virou teu irmãozão mesmo, né? Pô, virou. Pô, irmão que eu não tive, assim, sabe? Tipo. Eu vi aqui a amizade de vocês era uma coisa assim, verdadeira. Pô, aí quando eu tive a chance de. E eu sempre falo, não, vou retribuir isso aí. Não, não, não queria. Brigamos até isso aí. Ele ficou puto. Aí eu lembro que ele mesmo me falou, que eu lembro que quando aconteceu ele ficou meio putaço, mas. E também muita gente ficou uma parada ali que eu devolvi a parada para. Não ficou devolvi, ficou que eu dei, né? Então ninguém sabia que que eu estava devolvendo. Eu sabia, cara. Então, e as palavras que ele usou ali e tudo, entendeu? Foi uma parada, pô. O porquê, né? O porquê, tudo. Não é porque, vou dar porque tu vai me ganhar, vou dar não, muito pelo contrário, vou né? dar porque eu sei o que tu passou. E... Pô, foi isso que o cara falou, sabe? E, tipo. E eu lembro que eu tentei devolver esse título na final do GP. E muita gente nem sabe, mas, pô, a final ali, aquela final, foi uma luta totalmente armada, né? Que agora, né, já que. Não, pô, não, tipo assim, eu falei, não, é tua, o GP, tava eu e ele na final, vou devolver o Mundial. Ele falou, não quero. Eu falei, não, não tem essa de não quero. Eu falei, então tá. E eu tava com a costela quebrada, eu não queria luta. Quebrada não, mas eu tinha rompido um pedaço do oblíquo aqui na luta com o João Gabriel. Aí eu cheguei na final, aí, mas eu não ia lutar. Eu falei pro Cinema, eu falei, pô, não vou lutar, Cinema, tô zoado. Que isso? Não, não, me obrigou a lutar. Eu falei, pô, então tá bom. Aí eu falei com o Leão, eu falei, pô, puta, querem que a gente luta. Ah, não, eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um duro, termina empatado. Ah, beleza. Aí o cabelinho era o juiz até. Pô, só que o Leandro lutou melhor. Tinha várias vezes que eu com muita dor na costela, eu ficava andando para trás. E se o Leandro só arrastasse a bunda no tatame ali, e eu andando para trás, ele já ganhava punição. Ele falava, ele, pô, idiota, para onde andar para trás? E ele levantava para não me dar punição. O moleque era tão malandro. E eu falei, pô, ele ganhou essa luta. Aí empatou a luta, o cabelinho deu para mim. Eu lembro que na hora ele falou, pô, cabelinho, tu tá tirando, hein? Tipo assim, aí o cabelinho, pô, tu foi uma burra ali, tu deitou na guarda dele, aí ele ainda ficou puto com o cabelinho. Só que, pô, aí acabou, no final das contas, que eu não retribuí a parada. Se o título ficasse pra ele, eu ia me sentir na parada, pô, já retribuí. entendeu? Mas nunca tive o sentimento de retribuir. Aí aconteceu a parada no Mundial de. Não, mas aquilo ali foi muito legal, acho que... porque foi justamente na hora que ele não poderia lutar pelo título. Então, acho que foi tudo. Não foi planejado, jamais ia, pô, querer que ele se machucasse. Mas se fosse um filme, era um final feliz, né? Entendeu? Mas eu acho que foi na hora ali que eu falei, pô, Léo, eu já conheço o cara, se eu falar que vou dar o título pra ele, ele vai me xingar. Então eu vou, pô, tá tudo bem? Que eu perguntei pro Léo também, né? Pô,
da equipe, né, parada de ponto. Aí o Léo falou, é contigo, isso aí não tem o que eu falar, faz ou não faz. Se é importante pra tu. Falou, isso aí é com você mesmo, mas se você quiser fazer, eu acho que a tua atitude é mais nobre que medalha, assim. Eu falei, não, então eu vou entregar. Eu chamei o juiz. Ele nem sabia, né? Não, eu nem falei, ele já tava puto, fora do tatame, lá na arquibancada, com gelo. Aí eu falei, pô, Leandro, põe o kimono aí. Aí o cara, não vou pôr o kimono. Pô. Eu falei, não, é que a Checkmate preparou uma festa lá e tal. Os caras querem fazer uma homenagem pra tu. Aí ele falou, meu irmão, tá. Aí ele botou o kimono, só que eu nem falei que era, porque senão ele não ia ir lá. Aí eu cheguei pro juiz e falei, pô, é dele, é o juiz, tem certeza? O juiz ainda falou, não lembro que era o juiz, mas o juiz falou, tem certeza? Eu falei, não tenho. Aí quando levantou o braço dele, que ele ficou sabendo, né? Mas na hora que ele já ficou meio... Eu lembro que depois de muito tempo assim, a gente brigou, até nessa noite a gente brigou, discutiu, porque ficamos bêbados ali e tal. Qual foi o ano que a gente foi lá na tua comemoração, lá na academia no churrasco? Pô, que ano foi esse? Ele não tava. Eu tava com ele. Acho que foi da final. Eu tava com ele, não foi esse, não. 17, não. Eu tava com ele tomando cerveja na porta do hotel dele. Vamos lá. Aí ele falou, vamos lá, um negócio do bochecha. Eu falei, cara, não, bochecha. Aí chegamos todo mundo lá. Tava acabando. Eu tenho um vídeo desse dia, eu cabelinho. Isso, tava tendo uma comemoração lá, e aí chegou eu, o Leandro, os caras todos, Xande. Foi maneiro esse dia. E foi essa parada, né, cara? Então. Não, mas a história é bonita porque o cara não queria, a situação não necessitava disso. E eu lembro que depois de um tempo ele falou assim, eu fiquei um tempo ali meio puto contigo, porque, tipo, eu saí muito como o bonzinho da parada. E ninguém sabia o real motivo. Então eu também me senti mal, sabe? O título que saiu na capa da revista, achei horroroso. O Rei Generoso, tipo, que parada... Eu postei isso, mas eu botei em cima Brother Cheque Rude. Que, tipo assim... Mas, pô, é a única capa que eu tenho com ele, por isso que eu enquadrei. Mas eu lembro que foi uma capa, assim, que eu menos gostei pelo título, né? Porque você não fez por isso. Entendeu? E também ficou uma parada ali. O sentimento eu entendo, entendeu? Falou ali. Só que aí eu lembro que ele falou que quem fez ele abrir o olho de ver que a parada foi realmente de coração, foi a mãe dele. Que até então ali ele ficou muito tempo achando que não, meio puto. Lógico, aceitou a situação, mas meio puto, aí depois que ele viu que não, que foi realmente retribuindo ali a parada e, pô, mas não foi, não, só mil maravilhas, sabe? O cara é muito casca grossa, né, cara? Não quer dado de jeito nenhum, né? Exatamente. É muito louco isso, né? É muito legal. Mas ali, e ninguém esperava também, né? Alguns do jiu-jitsu, por não saber da história, não tinha que ele não ia acontecer. Então, quando aconteceu, todo mundo ficou chocado e todo mundo ficou assim, caralho, que atitude maneira. E foi maneira. Por mais que você ache, eu não fiz pra ninguém achar que eu sou bonzinho, mas, porra, todo mundo do jiu-jitsu, isso é o sonho de qualquer lutador de jiu-jitsu. Até o cara que não é capaz de almejar, por exemplo, o cara peso pluma, peso pena, ele sabe que ele não tem muita chance de ser campeão. A realidade é que... Mas ele fala assim, se eu fosse, ia ser muito foda. É o sonho de qualquer lutador. E aí o cara, ele não precisava, o Leandro não queria. Era só ele, e ele falou assim, cara, comigo mesmo, eu acho que eu tenho que fazer isso por o que aconteceu. E aí tornou a história, hoje, mais maneira do que ela é. Não é que já foi maneira aquela história ali, mas hoje, abrindo isso para o público, saber o que aconteceu, e eu também, as pessoas acham assim, o mundo do jiu-jitsu não poderia ter fechamento. Por que não? Por que você não pode ter o teu amigo que tu não quer lutar com ele mais? Eu não vejo, porque tu ganhou o direito de ir, ele ganhou o direito de ir, vocês ganharam o direito de ir. Na final do Mundial ali, meu amigo tá machucado. Não, nesse caso, pô, com certeza. E outra, com certeza. Mas foi 2018 isso. 2017 a gente saiu na porrada. Eu tenho uma lesão no pescoço que é sinistra. Eu treino forte, meu pescoço pega, pinça meu braço, que foi lutando com o Leandro. Então, vocês nunca lutaram? Pô, nunca lutaram. Eu quase morri naquela luta ali, de cabeça.
Na hora eu gritei, mas o juiz não ouviu, o Leandro não ouviu, continuou. Pô, eu tenho até foto do momento, meus 2 pés no alto, assim, eu parei com a cabeça, deu aquela comprimida no pescoço. Pô, aquela luta ali poderia ter me machucado sério. Cara, tem um vídeo de um treino de vocês, cara. Ah, a gente se matava. Que começa assim, você vai na boa, assim, e ele pega, ele te gruda na gola aqui. Não, na boa nada, a gente já tava se matando. Ah, vocês já estavam antes? É só que ele mais cansado, ele tem um cortezinho, e aí, cara, aí vai assim, 10 segundos, assim, de você fala, caralho, tem uma os caras queda voando, estrela. Muito foda, muito foda. E aí eu lembro que em 2019 a gente fechou de novo o Mundial. Mas na minha cabeça vamos lutar, né? Já ele me deu. Eu falei, nem tem mais como a gente lutar, né? Eu falei, pô, vamos lutar, os caras vão ficar loucos, aí o Siriema vai morrer. O Siriema e o André. Aí ele falou, eu ia guardar. Eles criaram essa regra aí de não poder fechar mais. É uma regra hoje em Eles dia? mudaram, né? Eles começaram com essa regra e eu falei, eu não pode ter essa regra. O cara pagou para se inscrever, vocês não pagam nada para ele. Aí eles mudaram a regra. A regra é o seguinte: quando tem premiação, se fechar a premiação não é paga. Aí ok. Não sabia disso. Aí tá certo. Vai ter um final lá no Mundial, vai ganhar 15 mil. O campeão. Decidiu fechar? Aí não tem o dinheiro. Aí ele tá pagando você para fazer a final. Você não tá fazendo, tá recebendo. Mas te proibir, perder ponto. Eles tiraram isso. Eles começaram com essa ideia. Se você quiser perder o ponto da academia, perder o ponto. Calma aí, mano. Assim não. Tem literalmente 30 perguntas sobre esses 2 assuntos aqui. Eu não vou falar o nome de todo mundo, vai ficar uma hora aqui, tá? Se existe alguma chance de uma luta entre você e o Meregali de kimono. Então, antes da gente falar nisso, eu vou falar, né? Porque vocês sabem que eu falo mesmo. Eu sempre falo aqui que o Meregali ganhou o direito, ele tá falando, ele ganhou o direito de falar, porque ele hoje está no topo do jiu-jitsu, né? Beleza. Ele chegou nessa prateleira aqui. O Bochecha está numa prateleira muito acima. Para você conseguir falar do Bochecha, você tem que percorrer um caminho muito maior. Então, eu não acho que esse assunto é relevante pela fase que ele chegou. Ele se aposentou em 2019, o maior campeão da história do jiu-jitsu. Assim, Paraguai do segundo, em relação de absoluto, o dobro de qualquer um que ganhou, acho que foi o Rasgou 3, né? 3. Rasgou 3 e o resto ganhou só 2. Então ele tem o dobro que o segundo de absoluto, que é a cereja do bolo. Então, a pergunta da galera é válida? É igual perguntar a Pelé e Maradona, mas são épocas diferentes. A curiosidade é então, curiosidade. Na minha opinião, a galera tá aqui, o Bochecha e o Roger também, estão lá em outra prateleira. Se alguém quiser discutir Roger e Bochecha, acho válido. É uma disputa sem fim, porque um vai achar uma coisa, o outro vai achar outra. Sempre os que estão do lado do Bochecha vão mostrar o lado do Bochecha e a galera do lado do Roger vai do lado do Roger. Beleza. Mas são caras que chegaram lá. O resto está na prateleira abaixo, bem abaixo até. Então, isso eu não acho válido nenhuma pergunta. Se ele quiser responder, ele responde. Se ele não quiser, ele responde. Mas não acho válido, porque não é igual tu falar assim, o Muhammad ali vai lutar com Floyd Mayweather para ver quem é o melhor. Não funciona porque são épocas diferentes. Bochecha se aposentou depois de muito tempo, em 2019. Hoje ele está com a carreira no MMA. Então, a pergunta que deveria ser feita é: você pensa em algum dia voltar a lutar jiu-jitsu? Beleza. Ou pergunta se o Meregali pro MMA. Vai trocar porrada. Não, cara, mas sendo bem sincero, respondendo, eu não. Qual que era a pergunta? Se eu tenho vontade? Se você faria uma luta de kimono com o Meregali? Pô, eu não faria, até porque eu acho que para eu lutar hoje em dia, a luta tem que fazer um sentido para mim, né? Então é uma luta que fazer sentido assim, pô, todo mundo gostaria de ver? Gostaria, mas não é algo que me motivaria para treinar. Então acho que se eu lutar, seria razões erradas. Pô, seria para agradar público, seria dinheiro. Então, para mim, isso seria a razão errada, entendeu? E, cara, eu já falei várias vezes, assim, no momento eu tô focado no MMA 100%, então, claro que minha vida é o jiu-jitsu ali, eu sempre tô dando seminário, sempre tô treinando de kimono, porque tudo que eu tenho é por causa do jiu-jitsu, não é uma parada que eu amo.
Mas é o que eu falei, assim, se eu tivesse vontade de voltar a lutar jiu-jitsu, eu acho que eu lutaria o Mundial. A parada, pô, ganhar mais um Mundial, um desafio pessoal meu, me motivaria a treinar, pô, legal, eu gostaria de fazer isso. Mas treinar para fazer uma super luta com alguém, não com ele, mas com qualquer pessoa, não, entendeu? Tipo assim, pô, uma luta sem kimono faria? Eu acho que, pô, faria, de repente uma com que eu teria vontade de fazer com o Gordon Ryan. Porém, para eu fazer isso, eu tenho que me abdicar tudo que eu tô fazendo no MMA, que eu tô indo bem, tô indo numa carreira Tá boa. começando a tua carreira, né, Porque cara? tudo isso tem um custo. Exato, mas é um custo que eu tô disposto a pagar. Então, o mau custo é, você larga a sua carreira que está andando, que te dá um retorno, você gasta dinheiro para essa preparação e que não sei se hoje teria dinheiro para pagar para você Sim, pra abandonar valer isso. a pena. Mas também aí volta aquela Eu parada. digo até para empatar, seria uma grana do caralho. E eu digo aquela parada, pô, mas por que que eu tô fazendo isso? Mas ego, entendeu? Não, o cara me ganhou, eu quero ir lá lutar com ele. Pô, mas é o que falou, vou ter que me empenhar, pô, muito, entendeu? Uma luta de kimono, eu já falei, não que eu quero lutar, mas uma luta que se rolasse, pô, faria sentido, seria a minha terceira com o Roger. Pô, não que eu tô desafiando ele, jamais, o Roger se aposentou, é um cara que eu respeito muito, é meu amigo, só que, tipo assim, se fosse rolar, pô, é uma luta que eu acho que valeria a pena eu parar pra treinar de kimono, que eu ia amarradão treinar, entendeu? Uma luta que seria uma parada Te motiva, né? que me motivaria. Aí eu lutaria, entendeu? Mas voltar para lutar, por exemplo, com ele ou com o Vitor Hugo, que é o atual campeão mundial absoluto, não tenho vontade, sinceramente. Respeito, acho que estão indo muito bem, estão numa fase muito boa. Ganharam seus espaços, estão Ganharam, pô, não só falando, que eles também estão mais nessa do trash talk, mas estão fazendo bem e estão indo lá e ganhando, estão sempre nas cabeças, então acho que os moleques estão numa fase boa aí, estão de parabéns, mas eu acho que está no momento deles ali, eu acho que eu não sou aquele cara que, não, eu quero voltar lá para mostrar, não, acho que eu tive o meu momento. E que momento, hein? Será? O Pé teve o momento dele, o Rodolfo teve o momento dele, o Roger teve o momento dele, o Xande. Eu tive o meu momento e eu não sou aquele cara, não, o momento é meu para sempre. Não, entendeu? Eu acho que... Eu de verdade, assim, olhando de fora, se eu pudesse dar um conselho, eu não vejo sentido tu voltar a fazer uma luta nem de kimono, assim. Então, eu de fora, olhando o que eu tô olhando, ver o que eu vi, participar de tudo que eu participei, não faz sentido. Então, foi como eu falei, eu acho que a única luta que eu faria, mas mesmo assim eu não faria, entendeu? Roger está aposentado, sem chance nenhuma de voltar. O Gordon, se eu falar que quero lutar, ele aceitaria, com certeza, que ele está no momento e é o que ele está fazendo. Só que é o que eu falei, pô, será que mesmo que vale a pena? Eu nem quero, entendeu? Pô, eu tô no MMA, entendeu? Eu tô em outros planos. E daqui a pouco, quando você parar com o MMA, você vai querer viver, porque até hoje só lutou. Pô, vou te falar, viver. Eu vivi muito, assim, eu tenho graças... Não, eu sei, sim, mas você viveu momentos que estava livre. Aqui, eu lutei, eu tô ali. Aí fazer um seminário, tudo ligado ao jiu-jitsu. E você precisa, daqui a um tempo, falar assim, parou. Tudo que eu fiz era, depois do seminário eu fui ali, depois da luta eu fui lá. Depois não sei. E foi lá por causa do seminário. Eu nunca pude escolher nada, sempre escolheram por mim. Aí um dia eu falei assim, acabou. Não quero. Tu luta o MMA, tu ganha, os caras, pô, parabéns, quando é a próxima? É isso aí. Na hora ali, no microfone agora. Quer desafiar quem? Pô, calma. Mas eu queria só parada um pouquinho. Uma parada disso que o Pé falou, que, pô, o termo, né? Pô, tem que viver. Pô, graças a Deus, um cara que me ensinou muito, não só no tatame, mas na vida, e principalmente essa parada de viver, foi o Leandro. Esse viveu por muito, então, cara, eu aprendi muito com ele disso, de viver também, entendeu? Então, pô, aprendi fora do tatame lições de vida que, pô, e essa de viver assim foi de fazer muitas paradas. Eu lembro que muitas vezes, pô, até lutar assim, não vou lutar. Ele, que vamos lutar, pô, depois de ano novo, ali carnaval,
eu ajudando ele a treinar, ele, luta também, pô, meti uma luta no meio. Pô, lutador é isso, né? Ele despertava isso. É isso que eu falo. Ele era o vai brigar, meu. Se tu perguntar assim, qual o maior lutador que tu conheceu? Foi o Leandro. Ele falava, eu não sou atleta, eu sou lutador. Ele falava. Então, pô, isso é verdade, né? Se tu me perguntar quem tu acha que é o maior lutador, Leandro. Por tudo que ele fez. A segunda pergunta que mais fizeram é se você lutaria em um ADCC. Se isso é uma coisa que, voltando à conversa anterior agora, se te motiva. Puta, não, é um campeonato que é muito difícil, tipo assim, o formato dele foi um formato que eu nunca gostei. Pô, tu faz 2 lutas no sábado e 6 no domingo, pô, tu chega ali destruído. Cara, todo mundo ali bem vitaminado, que é uma parada que eu sempre fiz o antidoping também, na minha cabeça tava que sempre que eu ia ser testado pelo USADA a qualquer momento. Então, sabe, é uma parada que, não que seja isso uma desculpa, mas também, cara, é uma parada que eu posso ir lá fazer, mas eu não quero, eu tenho 2 ADCC, tô bem, assim. Não, tipo assim, eu acho que cara, o que eu sempre botei na minha cabeça ali, o lutador de verdade, ele tem que lutar de kimono, tem que sair da zona de conforto, se ele não gosta sem kimono, ele tem que se testar, e pô, tem que ver se o MMA funciona na briga, né, que é o MMA ali, o jiu-jitsu funciona na briga, que é no MMA, lógico, MMA não é pra todo mundo, acho que não é todo mundo que... E não é mais o que era 15 anos atrás, 10 anos atrás, né? Mas eu sempre tive isso na minha cabeça, de, pô, lutador de verdade é kimono, sem kimono e MMA. Então, eu sou um lutador de kimono, mas eu fui lá, tirei o kimono, lutei ADCC, ganhei em 2013, ganhei em 2017, pô, saí na porrada, ganhei, bati, pô, finalizei, fui finalizado. Então eu tive minha história na ADCC. Eu não vou conseguir fazer nada inédito, assim. Pô, ir lá, ganhar mais um, seria muito difícil, mas, pô, beleza, pode ter a chance de ganhar o terceiro. Pô, legal, mas vai mudar a minha vida? Não vai, entendeu? Se eu ganhar peso absoluto, não vai mudar a minha vida. Então, não é uma parada que eu tenho vontade. Acho irado o que tá acontecendo, tá num outro nível, né? Pô, eu vou assistir lá, eu vou até o ginásio assistir o ADCC, mas não tenho vontade não, assim. Eu boto muita pilha no meu treinador pra ele lutar. Acho que ele, pô, se lutar, vai bem, que é o Steve Mocco. Ah, sério? Cara, o Steve tá com quantos anos? Eu não sei, uns 30 e pouco. Cara, tá novo assim ainda, cara. Mas ele é um cara duro que eu falei, luta, e se ele lutasse, eu acho que ele é um cara que eu não ia querer lutar de jeito nenhum na minha frente. Então, se ele lutar, eu acho que vai ser maneiro aí. E aí, ó, a galera tá pedindo uma previsão da Gordon luta contra o Patrick Gaudio. Cara, se eu falar, vai ser uma luta ali, posso ser o político, mas eu acho, sinceramente, ali que o Gordon tá no momento... Eu comentei com ele o seguinte, esse evento, até o Progrep patrocina eu nem posso falar mal, mas eu falo mal mesmo. Tô nem aí, não. Eu acho que o casamento de uma luta dessa não engrandece nem o Gordon, nem o Patrick. A maioria das lutas que acontece, o Gordon é franco favorito. E não é porque o Patrick é um lutador ruim, não. Não é isso. Mas, são fases ruins. Fase diferente, Um tá subindo e o outro tá descendo, já descendo há um tempo. Então, voltando de lesão. São coisas que não. Aí eu também acho que eu falo, o Gordon. Não acho luta interessante pro Gordon. Não boto o Gordon em lugar nenhum. Se ele ganhar, não boto em lugar nenhum. Eu acho que quem tá ali com as maiores chances, com certeza, é o Gordon, mas como é luta, né? O Patrick tem chance. A gente não tira, mas no papel. Teoricamente, nas chances. Aí o nego fala assim: mas o Gordon ninguém quer lutar com ele. Preguiça já falou que queria. Uma luta Gordon e Preguiça seria muito mais interessante, porque o Gordon teve a caganeira, saiu da luta. Seria muito mais interessante essa luta. Então tem adversário. Tem. Com certeza. Exatamente. Daqui a pouco ele vai lutar com o Yuri também, que é um cara, duríssimo, vai ser uma luta boa, que é o atual campeão, né, do ADCC. Então, acho que... Só que esse caminho que o Yuri tá fazendo, eu acho muito perigoso. Qual? Ficar sem lutar. Muito tempo, né? Ficar sem lutar pra ninguém. Você, mais que ninguém sabe. Se você tá no ritmo de luta, você luta de um jeito. Se você tá sem lutar muito tempo, o seu ritmo muda. Isso aí é verdade. Eu não tinha
reparado que ele tá sem lutar, né? verdade. Tipo assim, mas é um bom Um ano já sem lutar, né? O Gordon, DCC foi mais ou menos nessa data agora. setembro, né? É. Setembro. Então já tem um ano que ele não luta. É verdade. E o Gordon tem lutado, né? Eu acho, Como torcedor, é massa. eu acho que o Pro Grappling, ele... Claro que ele é importante para o esporte, que é o divulgador do esporte, mas eu acho que a parte business está sobressaindo muito. Eu acho que, por exemplo, eu dei até uma ideia, falei, tinha que ter um diretor técnico. Por exemplo, Xande. Conselheiro. Xande, Neutro, chega aí. né? Um cara neutro, né? Xande. Xande, esse GP Sim. aqui, pô, esse GP não faz sentido. Tá botando um cara só, bota pelo menos outro, bota outros dois. Pra gente ter uma final legal, bota aqui. Luta do Gordon aí não faz sentido. Mais técnico, porque hoje em dia, eu sei que hoje em dia tudo é clique, hoje tudo é dinheiro, hoje tudo sempre foi. Mas Hoje tá mais. é ruim pro ruim. business também quando você faz esse tipo de coisa. Mas É. eu acho que um cara mais técnico seria uma reunião. O diretor financeiro, o diretor de marketing e o diretor técnico. Vamos lá. O que está na mesa? Isso, isso e isso. Ó, diretor de marketing. Acho que isso aqui seria bom, mas o diretor financeiro, a gente não tem dinheiro. E aqui, mas isso aqui. Aí fizeram uma coisa do Que pessoal. era fazer a chave do absoluto, né? Que era uma... Pô, todo mundo tinha que entrar num acordo ali. Demorava, era estressante, mas rolava. Tu sabe que eu fui o defensor do Leandro um ano, né? Ah, eu lembro. Falei, Leandro, tu sabe que tem uma reunião lá pro absoluto ali. Não sei não, pé. Mas ninguém vai te defender ele? Ah, eu não quero defesa não. Pode botar. Ele falou, tu não quer lá pra mim não, pé? Falei, vou. Mas é só pra não lutar com o Murilo. O resto pode botar todo mundo. Ele não queria só lutar com o Murilo, que é amigo dele. Ninguém queria lutar com ele. E ninguém queria lutar com ele. E aí eu nunca soube disso. Nossa, isso aí. Eu lembro, e tu sabe quando começou esse negócio de rank, né? Eu lembro que, eu não sei... Hoje em dia é mais, eu acho que hoje em dia é mais leal. Sim, sim. Hoje com certeza. Mas eu lembro que eu não sei o que tinha acontecido. Ah, mas eu lembro que eu tava discutindo com o Siriema. Discutindo não, conversando com o Siriema. Aí eu falei, pô, Siriema, isso aí foi uma palhaçada, não sei o que lá fazer a chave. Eu falei, eu nunca tinha ido. Eu falei, esse ano eu vou fazer a chave. Aí o Siriema olhou pra mim e falou, até muito bonzinho, tu não vai aparecer. Eu falei, eu vou lá pra causar. Eu não quero saber. Ele falou, tu não vai. Eu falei, ele falou isso no pano. Não, mas ele Eu fala. fiquei com uma raiva. Mas ele fala isso pra o cara não ir. Então. Pô, vai não. Não, mas ele falou assim, mas ele não falou pra eu não ir. Ele falou assim, tu não vai. Eu sei. Aí eu falei, beleza, não vou. Chegou lá no Mundial, foi eu e Leandro. Aí o Leozinho falou, falei, Léo, vou causar. Aí ele falou, pô, sério? Então vai lá, nem vou. Aí o Leozinho falou, nem vou. E eu nunca fui nessa parada. Aí o Punch falou, vai, eu vou lá contigo. Aí o Punch foi. Meu mano, começou a parada, eu era o atual campeão absoluto. Ele manda na chave. Tipo... O cara que decide, escolhe. Acho que foi o último ano que eu lutei, se eu não me engano. Foi o ano que eu lutei com o Ebert na semi até. Começou a fazer a chave, aí o Fábio Gurgel meio que tava assim, falando, que eu lembro que eu até discuti com o Fábio, aí o Fábio, não. Aí ele, pô, nem começou o bochecho. Eu falei, não, mas não quero. Puta, aí já começou assim, discutindo com o primeiro nome. E eu nem sabia que demorava um pouco mais pra começar a discutir. Eu já comecei a brigar, e eu lembro que os caras com a chave mais ou menos feita, Mas não gostei. Os caras rasgavam a folha, começava de novo. Meu irmão, o Fábio Gurgel é o cara que tem mais experiência nisso. O que mais participou disso. Ele é o cara que sabe a tática. Quando eu tava lá brigando pelo Lô, o Lô pediu pra não brigar, mas eu briguei, eu já sou brigador mesmo, por nada, imagina o cara dando eu pra brigar. Rapidinho ainda, né? E aí eu falei, não, esse cara aí não, aqui, ó. Aí ele falou assim, não, pé, porra, larga de ser burro. Tu tem que botar um cara duro pra lutar com o cara que vai lutar com o Leandro. Eu falei, caralho, agora eu quero assim. Porra, é uma ciência, porra. Não é só. Aí ele falou, pô, se tu botar um cara fraco aqui do lado do Leandro, ele vai pegar o Leandro de baia. Se tu botar um cara fraco, tu ajuda o cara a ganhar do Leandro. Eu falei, pô, não é mas isso que ele queria o cara longe do aluno dele também. Não era que ele era bonzinho, não. Não, mas ele entende da mecânica. Hoje não existe mais. Mas ele entendia da mecânica. Hoje eu acho mais justo. Mas eu lembro que foi, acho que 2019. Aí tu pode se preparar, tu pode ganhar ranking. Aí é uma coisa. Ali era mais no grito mesmo.
Ganhava no grito. Mas eu lembro que foi um estresse, foram horas É. de, pô, um apontar o dedo pro outro ali, já levantar, de ficar um clima meio quase de porrada. E se a porrada estanca ali, só tá os líderes. Ninguém ia falar nada. Porque aí o pé sai na porrada ali, sai na porrada, não vai ter a polícia. E tava meio que quase esse clima, que chegou um ponto ali que eu falei, pô, vai sair porrada aqui. Nesse nível. Acabou a reunião, foi um estresse, eu saí com uma dor de cabeça da reunião, discutindo ali muito tempo. E já os atletas nunca vão. E todo mundo saiu ali, aí o Cirema falou, meu, nunca mais isso vai acontecer na vida, eu nunca mais quero passar por isso. Acabou isso, rank. Vai ser o primeiro coach. Eu falei, de nada. Aí eu falo pra ele, de nada, porque se não fosse essa parada, ia ter reunião até antes do Mundial, quinta-feira, fazer a chave lá, e todo mundo tinha que fazer. Então todo ano era essa briga. Hoje não tem reclamação. E tu já sabe como vai ser a chave. Pô, tu tá em primeiro no ranking, tu vai lutar com o último ali, o segundo vai lutar... Pô, perfeito. Hoje... É uma máquina que faz, não pode reclamar. A melhor coisa que aconteceu pra eles. Pô, exatamente. Mas aí eu falo, pô, de nada. Mas se não fosse essa parada, eu e Leandro ir lá, puto, brigar... E o Leandro, deixa, você bota do meu lado. Beleza, cara. Não quer não, bota comigo de cara. Pô. E na real a gente não foi nem brigar pela gente, a gente foi pra atrapalhar os outros. O cara fazia isso, a gente, ele quer isso. Não, a gente não quer isso. E foi assim, horas. Mudar, né? Mas pô, foi muito bom isso. Eu lembro que, puta, quem tava lá nessa reunião? Desses anos todos que eu lutei, eu só participei de uma e foi pro Leandro. Falei, tá, não falei, eu gosto de uma briga, vou brigar aqui. Eu tô dentro. Vou pra briga, nunca briguei aqui, porra. Caramba. Pô, mas foi legal essa parada aí. Aí, depois disso, colocaram o rank, que foi a melhor coisa. Já tinha o rank e não usavam o rank pra fazer a chave. Então, pô, não fazia sentido nenhum. Aí, depois disso, começaram a usar o rank, não tem mais reunião, e hoje em dia a chave é feita sem problema nenhum. Quer ter uma chave melhor? Faz um rank, mas não quer dizer que tu vai se dar bem, que pode ter um cara de ranqueado bom pra cara cair do lado. Então tá solto aí, mas é melhor assim do que... Eu não lembro assim exatamente, mas eu lembro que o primeiro ano, a chave sendo feita pelo ranking, minha chave caiu horrível no Mundial. E tipo assim... Vem os caras da marrom que cai do lado do campeão, que nada pra cair. Mas tipo assim, eu lembro que eu caí de cara meio que com o Honório, que era um cara duríssimo. Eu falei, pô, a chave tá horrível pra mim, mas tá show, pelo menos tá justo, ninguém meteu o dedo lá. Vai ser assim pra... Aí os caras, pô, mas ficou muito desequilibrada a chave, pô, tu e ele já de cara, eu falei, pô, tá show, mas tá melhor assim. Aí, e realmente, mas eu lembro que do outro lado tava o João Gabriel, que pegou uma chave mais fácil. Teoricamente era pra ser ele e o Honório na semi, e vinha um só pra lutar, então eu tive que lutar com o Honório, tive que lutar com o outro, depois com o João Gabriel. Mas, pô, mas faz parte. Faz parte. Olimpíadas é assim. Melhor assim. Então. Ó, a última pergunta pra gente encerrar. Roger Oliveira, o que você acha que era, qual você acha que era o seu diferencial no teu jogo? Eu acho que era a tomada de decisão rápido ali. Então eu pensava numa parada, eu pensava e fazia. Então eu acho que era... É resiliência. Independente do que acontecesse, tu continuava jogando pra frente. O cara te raspava, ficava montado, tu saía, voltava, ele fazia. Tu não deixava. O que tu falou faz sentido. Essa tomada de decisão é o seguinte: o cara me raspou, problema dele, vou fazer outra coisa. O cara vai dizer, eu vou fazer outra coisa. Então nunca pensou assim, o cara me raspou, o cara caiu do lado e o cara caiu isso. Você sempre caiu em posição ruim e recuperou. E eu lembro que às vezes que eu ia tomando decisão e sem medo de arriscar também. Eu não tinha medo nenhum de arriscar. Eu lembro um exemplo claro assim na minha cabeça que eu saí da minha características e eu perdi. Foi naquela luta com o João Gabriel que eu perdi. Pô, eu tava ali, mérito total dele que ganhou a luta. Mas eu lembro que eu tava perdendo de 3 vantagens. Pô, pra mim 10 vantagens e 1 vantagem é a mesma coisa, porque eu só preciso raspar pra ganhar. Então eu tava perdendo 3 vantagens, na minha cabeça eu tava, eu preciso raspar. E eu lembro que aconteceu ali um emboladão ali, eu caí por cima, a luta parou, voltou no meio. Então essa de voltar no meio, eu pensei na minha cabeça, se o juiz deu a chance de voltar pra briga, se eu cair por cima é 2. Aí o que eu fiquei pensando? Eu estabilizei a posição, olhei pro juiz. Aí o juiz não deu ponto, aí eu me perdi. Se eu tô naquela posição ali, eu saio ali, pulo nas costas, tento, entendeu? Eu poderia ter uma chance a mais, mas eu falo, putz, que vacilo. Tipo, eu
tentei jogar na regra no momento que não era, né? Se eu saio da posição, É que tu saiu do seu jeito de lutar e foi Exato. lutar no jeito que era. ali ao invés de eu pensar na raspagem, eu já tinha que pensar numa finalização, que eu ia tentar ir para as costas, ia tentar apertar o cara, consequentemente eu ia ganhar um ponto das costas. Exatamente. Aí eu lembro que eu falei, puta, eu saí total da minha característica ali, não é o jeito que eu luto. Foi uma lição, entendeu? Mas Uma luta impressionante que não sai da minha cabeça do Bochecha foi a final com o Rodolfo do World Pro. Você ganhou? Ela ganhou o no Rodolfo, segundo. E no último segundo. a luta preferida do eu comecei a falar disso, a gente mudou de assunto. Alguém perguntou qual a sua luta preferida. Ele falou que era essa. Eu falei, caralho, World pega Pro? uma luta que tu ganhou. Ele, não, cara, mas essa luta é minha preferida. Pô, foi uma porrada, né? Eu acho que a minha luta preferida, assim, ninguém perguntou, né? Mas falando do assunto, pô, eu acho que não é nem preferida, mas eu acho que é a luta que mudou a minha vida, mudou a minha carreira. Antes da luta eu sabia, eu falei, pô, se eu ganhar essa luta, eu vou ser alguém, se eu perder eu vou ser mais um. Foi contra o Rodolfo em 2012. Foi, acho que o ano que a gente lutou até, que foi aquela porrada que, meu irmão, foi 8-7. Então, lembro que no final da luta, assim, ele me deu uma miloca, eu falei, meu, pode quebrar o braço, eu não vou pra próxima, mas ele também não vai. Foi nesse momento, assim, eu tava, e foi 8-7, foi a melhor luta ali que, claro, eu ganhei, mas, puta, poderia Mas a gente viu. Foi até comemorando essa luta. Eu e o Bochecha, a gente já conversou muito sobre isso, mas nessa vez foi assim, né? O Rodolfo, ele um lutador incrível. Eu acho plástico, pra acho mim, um dos maiores da história. ele tá na minha lista, ele tá sempre. Mas eu vejo que na primeira luta que eles lutaram, o Rodolfo lutou muito melhor. Rodolfo, ali, todo mundo fala, pô, mas tu errou? Eu falo, não errei nada, eu acertei tudo, eu fiz minhas melhores posições, mas ele tava 3 passos à frente. Tipo assim. Na segunda luta, a luta tava ainda dura, mas o Rodolfo tava bem. Mas depois foi diminuindo, e pro final tu já tava dominando mais as lutas. E tu pergunta pro Rodolfo, ele fala, tá melhor, ele fala assim, não sei como, cara, não sei como. Porra, nem sei o que eu fiz. Ele é muito engraçado. Ele é muito engraçado. O Rodolfo já lutou com o Roger? Graças a Deus, não. Pô, mas era a luta que... Duas lutas que eu sonhava em assistir, era Rodolfo e Roger e Leandro e Roger. Era uma luta que eu, sonhava. Teve uma chance, né, que foi no GP, que tava todo mundo no GP, só que o Roger saiu do GP, mas era uma luta que eu, sonhava em assistir ali, né, cara. Seria interessante mesmo. Que nunca aconteceu. E do Rodolfo também. Tem alguma luta vista já no MMA? Tá tirando um tempo? Não, tô... Depois da última briga, né? Deu um que tempinho, briga, né? Aí... Deu um tempinho ali de fazer sparring, mas já tô treinando, 100%. Só não tô fazendo sparring, né? Evitando ali um pouco ainda. E... Por enquanto, nada. Foi uma briga, né? Acho que se alguém jogasse uma cadeira ali, eu acho que eu pegava e dava uma cadeirada. Eu fiz até um post. Assim. Mas tu sabe que, às vezes, na nossa carreira, você precisa passar por aquilo ali pra falar assim, ih, caralho. Não, sim, foi uma puta de lição. Se tiver que trocar o soco ali, eu troco também. Sim. E aí tu quis fazer, né, cara? Ele te acertou umas porradas ali, você ligou o sangue nos olhos e foi pra cima também, né? Eu cheguei a nem falar sobre a luta, né? Muita gente viu reportagem e tal, mas acabou que eu não falei, esqueci, também, perdi, também não fazia tanta questão. Deu o momento do cara, né? Mas o que aconteceu ali no primeiro round, eu tomei uns 2 jab ali, o cara é forte, então eu já entrei muito com esse receio, tomei uns 2 jab que, no final da luta eu vi que não foi nada, no começo da luta ele tava forte, pegou 2 jab, eu botei a cabeça para trás, falei, meu Deus, e deu um shot horrível. Nesse shot ele deu um sprawl e me deu um ground and pound ali que acabou com a luta, porque depois daquele ground and pound eu não voltei legal, né? Eu tive uma concussão naquilo ali, porque foi muita porrada, e, eu lembro que acabou o round ali, o meu corner me levantou, me jogou na cadeira ali, eu sentei e levantei. Foi um minuto mais rápido da vida.
E quando eu levantei, parecia que eu tava bêbado, que tudo rodando, e eu nunca tinha sentido aquilo, não sabia que aquilo era uma Sim, concussão. Eu falei, nossa, vai ser fogo brigar desse jeito, né? Aham. E vai ser uma briga, né? Porque, e pô, muita gente fala, pô, o Bochecha ali perdeu posição de jiu-jitsu. Lógico, perdeu, assisto ali, eu nem assisti a luta ainda, mas eu lembro de estar montado, não, eu lembro de tudo ali, eu lembro do meu Aham. corner falando, eu lembro do corner dele, mas tipo assim, eu montei, peguei costas e perdi, né? Posição que eu não perco de jeito nenhum. Não, ele saiu por baixo ainda atrás, né? Ali eu escorreguei até, foi um É, mole meu ali, técnico mesmo, mas eu digo, tinha hora que eu montava e queria bater, e queria machucar, e aquela raiva também, tu já quer machucar o cara, então, pô, foi todo mundo fala, pô, mas perdeu muita posição, pô, mas vai lá, luta, vai lá você levando porrada, mas né? adiciona uma concussão, uma parada que tu nunca teve, pô, então é difícil E ali uma adiciona parada a ali emoção, adiciona nervosismo, adrenalina. Faz posição de jiu-jitsu levando porrada na cara, É porra. fácil. É por isso que eu falo, cara, se você não entrou lá e não passou por não aquilo, tem como não falar, dá muita opinião, com certeza. entendeu? Porque você vai... eu sempre falo, toda vez que alguém me pergunta, eu falo assim, daqui da cadeira, mais fácil. o Bochecha deu mole. Agora, se eu estiver lá dentro como eu já tive, eu sei que a chapa é quente. Eu sei que as coisas são muito rápidas. Se Pra fosse quem tá eu, finalizava Se ali. você vê ao vivo, tu não percebe as coisas. Precisa rever pra ver os detalhes. Imagina tu dentro que não tem a visão de fora. Então, irmão, dá uma segurada nas críticas, dá uma segurada no... É porque todo mundo virou técnico, igual futebol, né? Todo mundo vira técnico. Mas não deve dar muita importância pra isso, porque... Não, mas pô, crítico eu sabia, mas a minha raiva, o meu erro foi a raiva tomou conta ali no momento. Você queria dar porrada, devolver as porradas no cara, né? Não é isso também, aquele uma hora ele deu umas porradas na nuca e eu reclamei pro Herbie Então, o Herbie segurou a mão dele, aí eu falei, pô, aí meio que eu, tipo assim, o Herbie tava levantando a gente, também, soltou, não ele deu mais duas, aí na hora que ele deu mais duas, depois de ter dado um tiro de meta, isso, foi isso. Aí eu lembro que no meio da luta ele me deu não pode tiro de meta. ele me deu o segundo na nuca, depois do Herbie falar, eu levantei, olhei pra ele e falei, filha da... Aí virou briga, briga, não tinha mais estratégia, a raiva tomou conta, e depois dali, pô, lógico que eu queria botar o cara pra baixo e pegar, mas eu olhava, eu queria acertar, eu jogava todo o soco, não jogava 100%, jogava 200%. Então quando errava, passava tudo. Então foi uma parada ali que a raiva tomou conta. E lógico, o cara... Toda vez que eu vou comentar alguma coisa sobre alguma luta de MMA, eu sempre me pego pensando que eu preciso respeitar esse cara que treinou, lógico, assinou o contrato e entrou lá. Sim. Eu vejo o comentarista de MMA que nunca levou um tapa, fazendo uns comentários absurdos. Aquilo ali, o Bochecha lutou, eu lutei, a gente sabe quanto é difícil para um cara do jiu-jitsu fazer essa transferência. Com certeza. É muito difícil. E quando o cara vai lá e bota a cara a tapa, o cara treina, a luta nem é tão difícil, o treinamento é muito mais difícil. Com certeza. Então, toda vez que eu vou fazer algum comentário, eu falo assim, cara, esse cara tem meu respeito de ter entrado lá. Eu posso fazer um comentário técnico, eu posso falar, pô, acho que ele deveria ter dar uma opinião. Até porque daqui é muito fácil. Mas eu sempre vou ressaltar a coragem que o cara teve, a vontade que o cara teve de fazer aquilo aí. Eu nunca vou menosprezar o cara como alguns comentaristas de MMA fazem. E até triste. E comentaristas que são jornalistas, nunca nem lutaram. Aí o cara entra numa academia de jiu-jitsu, dá 2 rola, ele acha que ele faz jiu-jitsu. O cara vai na aula de Taibo, ele acha que ele é trocador. Eu não consigo ver um cara que nunca levou um tapa na cara fazer comentários tão fortes quanto um cara que... Bochecha não sabe trocar. Eu olho e falo assim, vai lá trocar com ele. Eu falei, porra, tu tá falando isso mesmo? Nunca levou uma tapa na cara. O cara tá lá botando a cara dele em risco, trocando soco, treinando todo dia, evoluindo, e você vem com essa conversa fiada de que você, pô, faz um comentário, beleza, mas respeita a história do cara, o cara tá lá, o cara, porra, não dá, cara, não dá. Eu lembro que logo depois dessa luta eu fiz um post, uma galera veio cagar em mim,
Falou, puta, tá defendendo. Eu falei, não, vocês estão me entendendo errado. Eu não acho que ele ganhou a luta. Sim. Eu acho que o cara foi sujo pra caralho. Eu lembro Porque de teve ter tiro de meta, teve porrada na nuca. Uma hora que você foi dar uma queda nele, ele segurou na grade. Segurou o short. Falei, porra, quantos avisos você tem que dar pro cara parar de fazer merda e você não faz nada a respeito? Foi essa a minha indignação, entendeu? O das paradas dos erros dele ali, não tô nem trazendo nas faltas dele, né? Eu não tô nem trazendo na parada, assim, errou, fez ali as faltas, mas tô falando dos meus ali, sim, né? sim. eu Até porque deixei tu tem que emoção, focar né? Onde você exatamente. focar no dele não vai adiantar. Exato. Você não vai deixar acontecer de não, novo, a né? culpa do cara, a culpa do juiz, tá, mas eu tive 15 minutos para fazer o meu trabalho e não final, fiz, né? Mas isso que... Mas, pô, eu vou te falar, foi uma parada que foi uma lição boa, né? Eu nunca tinha lutado 5 minutos, eu nunca tinha feito um round. Os caras antes da luta fizeram lá, pô, eu tinha lutado, acho que com as 4 lutas, tinha dado, acho que, menos de 10 minutos. O que é ruim também, né, cara? Horrível. Tu não ganha tempo de Exato, cage ali, então né? era tipo assim, foi ruim? Não. Pra mim foi ótimo entrar ali em 2 minutos, conseguir ganhar a luta. Mas Eu precisava da experiência. Precisava, Pô, Bochecha, não, tu tá com 4 vitórias, 4-0. Eu falo, pô, mas eu não tô com experiência, nunca nem tomei um soco ainda, não sei qual é que é. Tipo, os caras falavam, isso aí é verdade. E a parada veio negócio falou, né? O cara me deu um jab, você fala, caralho. Só que eu não tinha tomado, então eu me assustei. E no final da luta eu já tava tomando jab e já tava tomando 1 pra dar 2. Então, tipo, sabe, é uma parada que eu precisava passar um cara forte. Então, eu uma vez passei, quando eu perdi a primeira vez na MMA, foi pro Jeff Monson, né? Foi a primeira derrota? A primeira derrota. E eu tive que lutar com ele 15 minutos em pé. Eu não conseguia derrubar ele de jeito nenhum. E eu machuquei a mão na academia. Não, na academia. E eu passei o campo inteirinho sem poder dar um soco com a mão direita. Eu só podia dar jab. Então eu tava, tipo, já tava... Manco da mão. Não que adiantaria muito também, que eu também não era esse... Sim. Boxer foda. Mas na hora da briga... Na hora da briga. E aí, porra, foi decisão dividida. Eu dei umas bicas na perna dele, a perna ficou toda preta, fudida, bica toda torta, mas que acabou fudendo ele. E aí um cara veio falar comigo assim, pô, chateadão, pô, aí o cara falou assim, não, cara, presta atenção. Você agora, os caras vão te respeitar. Tu fez 15 minutos de porrada com um cara que sai na porrada com qualquer um. É verdade. Eu falei, porra, não adiantou nada não, perdi, mas já me ajudou a digerir um pouquinho melhor. Pô, eu vou te falar, todos os caras brabo que eu conheço, assim, que eu sempre respeitei, falou isso, falou, não, meu irmão, perdeu, mas, meu irmão, só na mão, cara, você... Falei, pô, é isso mesmo, né, pelo menos deu mesmo, eu não me entreguei ali. Não, e tem isso, e dali você vai falar, dali tu já saiu um outro lutador. Assim, não, com certeza. Eu posso trocar porrada com esses filhos da puta, eles vão dar, eu vou dar daqui, velho. Foi ruim, mas vai ser ruim pros dois lados. Pô, uma história engraçada, assim, né? Até depois da luta, eu tava com uma dor de cabeça, tomei uns ground and pound ali, a cabeça parecia que ia explodir. E eu sabia que eu não ia ganhar aquela luta no final. Porque uma hora eu passei, assim, eu lembro, eu vi sangue na mão, lá no One conta muito damage, né? Porque eles veem a luta como um todo, né? E também, pô, eu te bati a luta inteira, te conectei, tu veio e me deu uma cotovelada, me abriu, provavelmente tu vai ganhar. Lá no One é assim. Então eu já sei disso. Então uma hora eu passei e vi o sangue, eu falei, pô, ou eu tenho que pegar ou eu tenho que nocautear. Foi aquela hora que eu fui pro tudo ou nada. Porque até então eu procurava a TV para ver como estava meu rosto e não conseguia ver, então eu não sabia como eu tava. Também já não enxerga tão bem. Também. Não, agora eu operei, agora eu enxergo bem. Naquela época eu não enxergava nada. Nem o placar, lembra? Aí eu lembro que uma hora eu vi sangue, eu procurei a TV. Eu falei, quer saber? Eu não quero nem ver como tá. Porque na minha cabeça eu queria ver se estava aberto, se ia vazar sangue. Mas também eu falei, porra, não vai ser por causa disso que eu vou parar. Mas eu lembro que de ver sangue, né? Eu falei, vou ter que sair na porrada. E foi isso, né? Então, pô, não ia ganhar por causa da parada do damage. E eu pensei, falei, pô, se vai, num milagre ali, aquele cartão amarelo tira um ponto, na melhor das hipóteses seria um empate. Mas eu já sabia que não seria, mas eu, tipo, e pensei... o cartão amarelo não serve pra porra nenhuma. Não, só, enfeite aquilo lá. Aí, eu falei, beleza, eu tava ali já louco pra ir embora, né, antes de levantar a mão, porque eu sabia que eu não tinha perdido. Aí eu desci, fui andando pra enfermaria, sentei na enfermaria, falei, puta que pariu. Aí cheguei lá, vomitei, né,
já tinha um saco lá, que muita gente deve passar por isso. Já, Que doideira, já cara. tem um saco de lixo assim, aí eu vomitei. Cara, aí vem ele. Ah, parada que doideira, né? Vem ele na cadeira de roda, meio apagado assim. Da mesma enfermaria, que no Lupini, meu, é muito pequeno assim, é meio que uma doideira aquele ginásio. Que é o tradicionalzão, né? da Tailândia. Aí ele veio, parou assim onde tá o pé, só que de frente pra você. Aí eu fiquei olhando pra ele, eu falei, pô, se esse cara falar merda, a gente vai ter que continuar saindo na porrada aqui. Olha que viagem! Caraca. Aí eu tava na luta ainda. Adrenalina. Aí eu falei, puta, se ele olhar aqui e falar merda, a gente ainda vai ter que sair na porrada. Mas, puta, eu não aguento mais, mas vou ter que sair. Aí eu já tava meio com a mão fechada, e eu falei, pô, ele vai vir pra cima de mim e a gente vai sair na porrada na enfermaria. Aí eu fiquei olhando assim, ele, tipo, uns segundos assim, meu, e o cara apagado, assim, mal também. Eu falei, pô, o cara não tá nem aí pra mim, que eu tô viajando. Tipo, sabe, mas foi uma parada que eu não tinha sentido ainda, né? E depois eu comentei isso com meu amigo, ele falou, pô, teve uma vez o Nick Dias, saiu na porrada com o cara, pá, os dois foram pro hospital, os dois se olharam no corredor e saíram na porrada. Eu falei, então já aconteceu isso. Ele falou, já aconteceu. Mas foi, tipo assim, não tinha passado, então. Não teve uma situação parecida, só que o cara veio te olhando e pediu pra você. O cara que você tinha acabado de ganhar pediu pra tirar uma foto com você depois? Não, foi. Eu fui pra Singapura, fiz o Fight Week e tudo. E chegou, meu, no dia da reunião de regra, que é um dia antes da pesagem. Eu falei, pô, o cara que eu vou lutar não tá aqui. O cara me chamou lá, né, o matchmaker. Falei, então, você já deve ter reparado que seu adversário não tá aqui, né? Eu falei, reparei, né? Aí ele pegou Covid, não vai vir. Eu falei, ô louco, eu viajei dos Estados Unidos, fiquei aqui o Fight Week inteiro, vocês vêm me falar isso Hoje, agora. Isso é que é a pior coisa que existe. Pô, O exatamente. lutador, porra, dá qualquer notícia. Foda, depois menos dá um campo de MMA, meu irmão, tu, porra, fala, bota 2 aí, irmão. Eu falei pros caras, não, arruma qualquer um aí. Tem vários caras aí, pô, que tinham uns pesos pesados que foi de corner. Eu falei, pô, tem vários caras aí, bota alguém, pô. Não, mas eu lembro que tinha até um campeão lá, que eu falei, porra, mas pelo menos é luta. Os caras, não, tá louco? Tipo, não, nem é luta boa pra tu. Eu falei, não, pelo amor de Deus, deixa eu lutar, velho. Não, eu já tava passando por isso há muito tempo. Era a minha terceira luta. Os caras, pô, vai ter um evento daqui 2 semanas. A gente pode tentar arrumar a luta pra tu, ou até lá o cara melhorou do Covid. Falei, pô, eu quero lutar esse evento daqui 2 semanas. Mas aí tu vai voltar para os Estados Unidos? Eu falei, não, fico aqui. Eu falei, pô, tô em Singapura, eu vou pra Tailândia, que é do lado. Eu falei, beleza. Não, vou ficar aqui na Ásia. Os caras, beleza. A gente vai arrumar a luta pra tu. Eu falei, tá show. Aí eu fui pra Tailândia. Eu lembro que na Tailândia ali tem a rua que é os lutadores todos, em Phuket, né? Que fica todas as academias na mesma rua. Aí, e todo mundo come no mesmo restaurante. Tu vê todos os lutadores que estão ali, pá, todo mundo se vê o tempo todo. Aí eu lembro que o cara ficou me olhando assim, mas sabe quando o cara tá te olhando, mas não te intimando, mas tipo assim, ele tá me olhando, aí eu olhei pra ele, viu, comenta aí, não vou brigar, tipo, opa, o cara tá me olhando de repente, porque tem muito cara do jiu-jitsu, às vezes pede pra tirar uma foto, eu falei, às vezes o cara faz jiu-jitsu. Não tem como tudo lembrar de todo mundo. Aí ele veio, ele falou, porra, tu é bem maior pessoalmente. Aí eu falei, porra, legal. Aí eu falei, legal. Aí ele, pô, a gente vai lutar. Eu falei, ai, tu que é o cara, porque eu lembrei dele. Aí eu apertei a mão dele e falei, pô, demorou. Só que, pô, ganhei a luta ali, né? O cara me olhou, me mediu, falou, pô, tu é bem maior. Fudeu, né? Aí eu já entrei ali, quando eu sentei na mesa, contei isso pros caras, eu falei, puta, o cara já entregou a luta ali, né? Não que ele tinha entregado, mas o que ele a confiança que ele me deu ali, ele não precisava. Aí, pô, chegou na luta ali, eu tava muito calmo. Foi a luta que eu andava mais calmo. Até cheguei, eu pensei, não, vou trocar em pé com esse cara. Mas foi o que? Eu tomo um pombo sem asa, cara. Falei, botei ele pra baixo ali. Foi até um cara que entregou melhor o jiu-jitsu. De todos os caras que eu lutei ali, lógico, o da última luta, o cara foi muito explosivo ali, muito na pujança, saiu das posições. Mas o outro ali foi até o mais técnico, mas eu vi que ele tava brigando muito, eu falei, ele vai cansar. Então eu esperei só o momento certo. Mas era um cara no MMA que acontece muito, da minha experiência da minha época, pode ser diferente hoje. O cara vem no corner e fala assim, ó, daqui 2 lutas é a tua. Aí tu, porra, então eu tenho tantos minutos, vou aquecer. E aí, às vezes, tu aquece e a luta dura mais, porque às vezes parou, chama médico, e aí tu esfriou. Quando tu entra, pra quem já lutou sabe, se tu
sai na porrada no primeiro minuto de o teu gás some, ele vai voltar, mas vai voltar mais pra frente. Caramba. Então é difícil você saber como. Às vezes tu aquece demais, às vezes tu aquece de menos, às vezes a luta termina, a finalização rápida, tu não deu tempo de aquecer. Então tem uma tática ali de você, é a mesma coisa, de você se achar no seu, porque não é uma receita de bolo, não é igual pra todo mundo. Tem cara que tem que suar pra caralho, tem cara que pô, já e vai pra progressiva, tem isso também, é difícil. E como você começa a lutar, tu vai se descobrindo. O Bochecha tem 4, 5 lutas, o cara tem 20. Então o cara ele sabe como funciona melhor do que ele. Cara, é até engraçado o Pé falar isso, porque eu lutei 5 lutas, né? As 4 primeiras foi no mesmo lugar, Singapura. Que até todo evento que tem lá grande é nesse ginásio, né? Que é no Nacional. Cara, o ginásio é top, pô, é lindo, tem um tatame grande ali, só teu. Então, pô, eu fui mal acostumado ali, né? Tipo assim, fica poucas pessoas, tipo, um tatame aqui, é uma sala gigante que, pô, quem assiste os eventos vê, né? Todo mundo aquecendo no seu tatame. Meu, no Lupini, é um tatame quase do mesmo tamanho que você, é só o seu, pra todos. Então, tu começa a aquecer, aí tem um louco aqui que quase cai em cima do teu joelho, aí tu bate a manopla, todo mundo olhando, e o outro, aí tu tá atrapalhando o cara. Quando realmente muda seu environment, você já sente. Mas não é nem que mudou meu environment, mas tipo assim, Melhorou pra caralho, né? eu queria dar umas entradas de queda forte, botar pra baixo, pô, mas eu ia derrubar em cima dos caras ali. Então tu ficar meio que aquecendo na miúda ali, pô, pra quem bate manopla, beleza, pá. Mas, pô, eu gosto de me mexer muito, e entrar queda, botar pra baixo, então mal aquecer dá direito. Mas eu falei, vou bater uma manopla ali que não é minha forma ideal de aquecer, mas tipo assim, mas é isso. Aí eu aqueci um pouco, não, tô bem, tô suando. Só que eu tava suando por causa do calor da parada, mas não tava não tava, tipo, pronto. Aí depois, pô, aqueci, mas demorou pra lutar. Às vezes tu aquece o músculo, mas não aquece o pulmão, às vezes aquece o pulmão, não aquece o músculo. Exatamente. Você demora pra se entender. Demora um pouco. Eu quando assisto as lutas do sofá, não tem esse problema. Não, mas é uma doideira isso. Descobrindo. Né? A experiência é disso. A experiência não é que você lutou mais experiência, você vai lutar melhor, não. Você vai performar melhor porque você vai fazer tudo certo ao redor da palestra, que é Puta, com certeza. Vamos comer aquele pudim lá? Pô, bora. Agora é especialidade Melhor, do seu Clay. melhor pudim do sul da Flórida. Dá pra comprar? Tem pra vender? Como é que a galera aí que não conhece, seu Cleito tá ali. Seu Cleito é mais gente boa que o Bochecha. Seu Cleito é meu parceiro das antigas. Seu Cleito, Bochecha é maneiro, mas seu Cleito é mais maneiro. Eu tô aqui na resenha, mas tô pensando no pudim. Irmão. Pô, que isso. Obrigado você. Bochecha, obrigado. Não, é sempre um prazer falar com você. Pô, que isso. Frente das câmeras, atrás das câmeras, que o Bochecha é um cara bacana pra caralho. Ele sabe, eu sempre falei isso pra ele, gosto dele pra caramba. Pô, queria agradecer. É o cara que te bate, tu gosta dele. Isso é difícil de acontecer. Esse é bem difícil de acontecer, mas aconteceu. O Bochecha é gente boa. Pô, queria agradecer, né? Finalmente saiu o episódio 100, né, cara? Teve 99.1, 36, 47, agora 100. Pô, foi complicado, mas eu lembro que no 98 eu falei, vamos hoje. Aí o pé tava viajando, eu falei, putz, agora não vai dar tempo. Mas pô, obrigado por ter segurado. Não tinha outro. Eu falei, não faço com mais ninguém, tem que ser com o Bochecha. Pô, uma honra, né? Eu lembro que agora a gente vai fazer o 100 e o 108. Pô, maneiro ter vocês aqui, obrigado por ter vindo em casa também. Pra poder mostrar aí o museu do Bochecha. Eu vou fazer um videozinho e vou postar junto no vídeo aí pra galera ver. Valeu, gente, obrigado, tamo junto. Falou, galera.
pai do Bochecha, ó. Melhor pudim desse ele que faz, ó. O pé de pano já roubou o primeiro pedaço. Ó.